Olá pessoal, estou voltando aqui para continuar nossa leitura do documento 130 do livro de Urântia, agora no tópico 5, que fala sobre a estada de Jesus na ilha de Creta, dele, de Ganide e de Gonode, os dois indianos que estavam com Jesus nesta viagem aí ao mundo conhecido naquela época. Então, se você ainda não tem o seu livro impresso, você pode acessar a leitura através do link que está logo na descrição do vídeo aí abaixo, ou pelo domínio www.urantia.com.br/ler. Essa leitura tem sido muito proveitosa para todos nós. Eu sou apaixonado pelo livro de Urântia e principalmente pelo documento 130, que eu acho maravilhoso. Muitos ensinamentos profundos aí para nós, e é sempre um convite para uma evolução interior, uma evolução espiritual muito grande. Então, te convido aí a abrir o seu livro, porque o meu já está aberto aqui, e vamos lá, vamos à nossa leitura, vamos continuar aí. Ao irem a Creta, os viajantes não eram possuídos senão de um propósito, que era o de se distraírem, de andar pela ilha e de escalar as montanhas. Os cretenses daquela época não desfrutavam de uma reputação invejável entre os povos vizinhos. Entretanto, Jesus e Ganide conquistaram lá muitas almas para os níveis mais elevados de pensamento e vida, e assim lançaram as bases para uma recepção mais rápida dos ensinamentos futuros que viriam quando os primeiros pregadores de Jerusalém chegassem. Jesus amava os cretenses, não obstante as duras palavras com que Paulo mais tarde falou a respeito deles, depois de ter enviado Tito à ilha para reorganizar as suas igrejas. Nas montanhas de Creta, Jesus teve a sua primeira longa conversa com Gonode a respeito de religião. O pai ficou muito bem impressionado e disse: "Não me admiro que o jovem acredite em tudo o que tu dizes a ele, mas nunca soube que tinham tal religião em Jerusalém, e muito menos em Damasco." Foi durante a permanência na ilha que Gonode pela primeira vez propôs a Jesus que fosse com eles de volta à Índia, e Ganide ficou contente com o pensamento de que Jesus poderia consentir em tal arranjo. Um dia, quando Ganide perguntou a Jesus por que ele não se havia devotado ao trabalho de ensinar publicamente, ele disse: "Meu filho, tudo deve esperar a chegada da sua hora. Tu nasceste no mundo, mas nenhuma quantidade de ansiedade e nenhuma manifestação de impaciência irão ajudar-te a crescer. Tu deves, em todos esses assuntos, esperar pela ação do tempo. Só o tempo amadurecerá a fruta verde na árvore. Estações seguem-se umas às outras, e o pôr do sol vem depois do nascer do sol, mas apenas com o passar do tempo. Estou agora a caminho de Roma contigo e com teu pai. Isso é suficiente por agora. O meu amanhã está inteiramente nas mãos do meu pai no céu." E então ele contou a Ganide a história de Moisés e os 40 anos de espera vigilante e a contínua preparação. Uma coisa aconteceu durante a visita a Portos Belos, da qual Ganide nunca esqueceu. E a lembrança desse episódio sempre o levava a querer poder fazer alguma coisa para mudar o sistema de castas na sua Índia natal. Um degenerado bêbado estava atacando uma jovem escrava na via pública. Quando viu o apuro da jovem, Jesus correu até eles, resgatando a jovem do ataque do louco. Enquanto a menina amedrontada se agarrava a ele, Jesus segurava o homem enfurecido
a uma distância segura, com seu poderoso braço direito estendido, até que o pobre homem visse exauridas as suas forças, de tanto bater no ar com os seus golpes raivosos. Ganide sentiu um forte impulso de ajudar Jesus a cuidar daquilo, mas o seu pai o proibiu. Apesar de não falarem a língua da garota, ele pôde entender o ato de misericórdia. Ela pôde entender o ato de misericórdia e manifestou a gratidão da sua alma à medida que os três a levavam para casa. Esse foi provavelmente um confronto dos mais diretos com um semelhante ao qual Jesus chegou pessoalmente em toda a sua vida encarnada. Mas teve uma difícil tarefa naquela noite, tentando explicar a Ganide o porquê que ele não havia esmurrado o homem bêbado. Ganide achava que aquele homem deveria ter sido golpeado pelo menos tantas vezes quantas havia golpeado a garota. Terminamos aqui, meus queridos irmãos, a leitura do tópico 5 do documento 130. Ele chega a ser até um pouco engraçado, né? Esse finalzinho aí, Jesus explicando para Ganide o porquê de não agir com violência com relação ao homem que estava maltratando a jovem, e a situação em si, né, é um pouco, se a gente for pensar assim, no fato em si, chega a ser um pouco engraçado a situação de Ganide querendo ir lá esmurrar a garota. O fato dela estar sendo maltratada pelo homem de maneira nenhuma tem graça, né? Tanto que Jesus agiu com virilidade que foi a sua aproximação de um embate corporal mais próxima na sua jornada terrena. Nós tiramos muitos ensinamentos práticos desse tópico 5, e para conseguir esses ensinamentos práticos, eu faço da seguinte forma: eu observo os verbos e busco, através de uma reflexão, descobrir aquilo que eu posso aplicar na minha vida de prático dos ensinamentos de Jesus e dos exemplos que ele deu. Acredito que você também pode fazer isso aí. Eu tenho certeza que os frutos disso serão uma evolução espiritual muito bacana. Então nos vemos no próximo tópico, que é o tópico 6, onde veremos Jesus conversar com um jovem que tinha medo. E então te espero na próxima leitura. Nos ajude a divulgar os vídeos e a difundir os ensinamentos do livro de Urântia. Um grande abraço, meus irmãos e minhas irmãs. Nos vemos no próximo vídeo.